Você já parou para pensar que os números estão em absolutamente tudo que nos cerca? Desde o momento em que nascemos, somos acompanhados por eles. A data do nosso nascimento, os horários que marcam os ciclos da vida, os dias que nos lembram conquistas ou despedidas. Eles estão no coração que bate num ritmo matemático, no tempo que passa implacável e nos cálculos invisíveis que regem a natureza. Mas há algo mais profundo. Os números não são apenas medidas ou símbolos abstratos. Em muitas tradições espirituais e filosóficas, eles são considerados uma linguagem universal, capaz de revelar verdades ocultas sobre quem somos, sobre os desafios que enfrentamos e até sobre os caminhos que podemos trilhar. Será coincidência que algumas datas marcam profundamente nossas vidas? Ou que certos padrões numéricos parecem nos acompanhar como sinais, revelando mensagens que só precisamos aprender a decifrar? Talvez os números sejam mais que contas ou fórmulas. Talvez sejam códigos de consciência, chaves que podem abrir portas para entendermos melhor a nós mesmos, as nossas escolhas e o nosso propósito. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Como os números podem mudar a sua vida? Será que eles carregam segredos sobre sua energia, seus talentos, seus desafios e até mesmo a sua missão, o que você veio cumprir aqui? Então prepare-se, porque essa conversa promete expandir sua visão sobre algo que parece tão simples, mas que pode transformar radicalmente a forma como você enxerga a si mesmo e a sua jornada. Olá, começando mais um Reconectando Podcast. Aqui conectamos pessoas e ampliamos consciências. Sejam todos bem-vindos ao episódio de hoje. Para quem ainda não me conhece, me chamo Renata Palomo, sou terapeuta holística e sistêmica. E aqui à frente do Reconectando, toda semana nós enviamos somente um convitinho para você.
um convite para você refletir, um convite para você questionar, um convite para você ampliar o seu ponto de vista. E todas as quartas estamos aqui com convidados maravilhosos, com assuntos diferentes, que com certeza podem contribuir para a sua jornada de expansão de consciência. O Reconectando, ele traz assuntos de autoconhecimento, autodesenvolvimento, expansão de consciência, prosperidade, espiritualidade. Então, realmente, toda semana aqui a gente está com um assunto totalmente diferente do da semana anterior. E eu convido você que está chegando para já se inscrever no canal, deixar o seu like no vídeo e compartilhar esse vídeo com mais pessoas, porque hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu tenho certeza que vocês vão amar, e eu falo que é um assunto que eu adoro, porque foi um assunto que realmente me fez, assim, mudar a perspectiva da minha vida. Então aproveita, pega esse vídeo, compartilha com mais pessoas e deixa aqui no chat o seu nome e o local da onde você está assistindo ao Reconectando. Eu comento com vocês toda semana que nós estamos muito felizes com a ampliação desse projeto, porque ele já está alcançando vários países e também vários estados aqui do Brasil. Então a gente quer saber de onde você está falando. Coloca o teu nome, coloca também o seu ponto de vista no chat. Vamos fazer esse programa juntos. Eu adoro a interação de vocês. E sem mais delongas, hoje nós vamos falar sobre numerologia. Como que os números podem mudar a sua vida. E eu falo que os números mudaram a minha vida. Minha forma de encarar as coisas, minha forma de me conhecer, a forma como hoje eu conduzo os projetos, e o Reconectando a vida e os nossos amigos que vão surgindo ao longo do caminho nos conectam com as pessoas certas. E semana passada eu tive o prazer de participar do programa dela. Fui recebida assim de uma forma tão carinhosa. Nós percebemos assim tantas conexões, tantas coisas em comum. E aí hoje ela teve a oportunidade de participar aqui do Reconectando comigo. Então nós estamos com uma numeróloga super experiente, uma terapeuta humanista, e eu tenho certeza que vocês já conhecem ela pela carreira que ela tem na comunicação, Vibe Mundial, Paranormal Plus e outros trabalhos que ela faz com relação à comunicação, levando essa mensagem dos números para muitas pessoas. Eu estou com a querida Márcia Pugliese. Querida, bem-vinda, seja muito bem-vinda, viu? Sou eu quem agradece essa oportunidade, Renata. É um prazer te receber aqui no Reconectando para falar de um assunto que eu amo tanto, que eu também estudo sobre ele, eu também trabalho com numerologia, mas eu sei a bagagem que você traz. Então hoje, com certeza, o nosso papo vai ser muito mais profundo. É verdade, e eu fico feliz de você ter esse conhecimento, de você gostar dos números, porque eu falo que os números, eles nos conectam realmente, foi o que você falou, né? Ele nos traz a oportunidade de um autoconhecimento, ele vai mostrando as potencialidades, aquilo que nós temos que fortalecer e aquilo que temos que trabalhar e melhorar. Exatamente. E eu sei que a numerologia também fez uma grande diferença na sua vida. Então eu queria que você compartilhasse conosco em que momento da sua vida você percebeu que os números não eram somente cálculos, mas que ele era uma linguagem espiritual e energética. Então, eu falo que desde criança, eu devia ter uns 7, 8, 9 anos, eu percebi assim que os números eles tinham um porquê. Meus pais viajavam muito para a praia, para o interior, e eu e minha irmã, crianças no banco de trás, só ia observando as coisas. E eu fazia muito conta, por exemplo, eu via a placa de um carro, eu fazia a somatória,
E aí eu vi um carro acidentado, fazia a somatória da placa, dava um número. Na semana seguinte, outra vez na estrada, um outro carro acidentado, eu fazia a contagem, dava aquele mesmo número. E aquilo foi me chamando a atenção. Só que é o que eu sempre falo também, eu venho de uma família católica, super conservadora, né? Não tinha esse lado energético, espiritualista, não tinha. E aquilo sempre me chamou a atenção, mas eu segui minha vida. Me formei em direito, me formei em psicopedagogia, mas sempre esse lado mais espiritualista, mais aguçado na minha vida, e eu sempre fui buscadora, eu sempre tenho muito 7, né? Então eu gosto de aprender, de buscar conhecimento, e tive a oportunidade, num momento crucial da minha vida, é aquilo que a gente falou no programa, se a gente não aprende pela dor, a gente vai pelo, né, pelo amor, vai pela dor, não é? Jeito. E aí eu tive a oportunidade de fazer meu mapa numerológico com a Janete Rossi, uma grande estrela no universo, uma pessoa que me passou muito conhecimento, e no meu mapa ela falou: Marcinha, você tem um brilho diferente, você não vai ser nem uma numeróloga, uma psicopedagoga ortodoxa, nem uma advogada, vai fazendo esses cursos, vai por esses caminhos. E ela me deu o curso no final de semana. Ela falou: vem aprender um pouco dos números comigo, você me ajuda no final de semana com as minhas alunas e eu te dou o curso. E foi naquele final de semana, eu nunca tinha visto nada, Renata, de número. Eu fui lá para me consultar. E naquele final de semana, quando eu fiz o curso básico, eu falei: é isso que eu quero para a minha vida. Eu entendi. Como se diria antigamente, caíram as fichas. E aí eu fui buscar conhecimento, estudar, garimpar pelo mundo, tudo que eu pude absorver, porque você sabe que a numerologia vem de vários povos, de várias culturas, né? E tô aqui até os dias de hoje e não me arrependo. Então, também, depois que você conheceu a numerologia, você fez a transição. Eu falo também porque a minha também foi a partir disso. Exatamente. Não foi muito fácil, porque é difícil você deixar os moldes tradicionais, né? Carteira assinada, CLT, estabilidade, não é? Com 2 formações que eu tinha. E me tornar, isso 30 anos atrás, uma numeróloga. Poucas pessoas entendiam isso. Mas eu entendi que era a minha missão, era o que eu sabia fazer de melhor, é um talento, é um dom que o universo me disponibiliza. Eu falei: é isso? Então vamos firme que eu vou abraçar essa causa. E eu acho que antigamente também tinha um ponto de vista que quem era numeróloga era como se fosse associado à vidência. Isso, adivinhação. Adivinhação. Até hoje o pessoal às vezes confunde um pouco. Isso é verdade, né? O pessoal me pergunta. Aí eu falo: não, gente, não é nessa linha. E aí eu explico, né? Quando eu começo a consulta, que a numerologia é uma ciência, não é adivinhação, mostra que cada letra do nome, a data do nascimento, tudo isso traz energias para o nosso conhecimento, para a nossa evolução, e aí fica mais fácil. E eu imagino que você não deve ter enfrentado, porque você falando há 30 anos atrás, não tinha tanta informação como a gente tem hoje, né, Márcia? Não, e até eu mesma, né, entender o que estava acontecendo na minha vida. Né, porque foi um momento bem difícil que eu vivenciei, e ao mesmo tempo essa transição, vamos dizer, foi um looping, né? E quando fizeram o seu mapa, você se reconheceu? Então, de bate e pronto eu falei: nossa, eu encontrei muitas respostas. Mas o meu lado racional me falava: mas será que é isso mesmo? Né? Eu duvidei até se o cálculo estava certo, Márcia. Então, porque eu me lembro que, como eu tinha muito 7, o 7 não é um número tão fácil de ser lidado, né? As pessoas que têm um 7, elas têm um trabalho diferenciado, uma sensibilidade maior. Eu me, vamos dizer, identifiquei nisso tudo, mas eu falava: mas será que é isso mesmo? Porque eu tenho tantas outras formações, né? Mas, enfim, eu
banquei, viu, Renata? Não foi fácil, mas tô aí. É o que eu falo. Quando a gente entra no propósito, quando a gente segue o fluxo da nossa missão, dá certo. Não dá errado. E olha só, a contribuição que você é hoje na vida das pessoas, porque você ajuda que as outras pessoas tenham clareza sobre essa missão. É verdade. Porque muitas pessoas também me procuram para falar, mas eu não sei por que eu estou aqui. Ou às vezes as pessoas acham que é algo tão grandioso, que tem que buscar por um propósito assim tão maior, comparando às vezes com as pessoas. E eu falo que quando a gente trabalha o mapa de uma pessoa, cada ser humano é único, né, Márcia? É verdade. Bom, nesses anos todos eu nunca peguei um mapa igual ao outro. Nem de gêmeos. Você também deve ter essa experiência. De gêmeos eu nunca fiz. Nunca fez? Não. Então, nunca peguei. Eu já fiz de trigêmeos, de gêmeos. Não tem. Porque o nome na contagem é diferente. Então, as características, elas são diferentes. Mas a contribuição é muito grande. Eu digo que mudou a minha vida. E por ter mudado a minha vida, por eu ter me encontrado, eu falei, eu posso ajudar mais pessoas, com certeza. Você tem ideia de quantas pessoas você já atendeu hoje? Ai, olha, Renata, foram muitas. Muitas, né? Muitas. Às vezes eu paro para pensar, é muita gente. Então, eu te pergunto porque, imagina, toda essa sua jornada, tantas pessoas já foram auxiliadas, que às vezes a gente não perde essa noção, né? E muitas vezes as pessoas me conhecem e eu não sei quem são. Né? Agora, eu tenho clientes que são clientes há 30 anos, há 20 e poucos anos. Pessoas que já passaram por mim há 15 anos atrás, de repente encontra o mapa, percebe que deu tudo certinho e volta porque quer, vamos dizer, atualizar. Então, são inúmeras condições, acontecimentos, e o mapa, ele é direcionador. Isso já fala, né? Mapa. Mapa. E se o universo ele é estruturado em números, podemos dizer assim, e ele pode, se ele é estruturado em números, ele pode ser medido através de frequências. Sim. Isso significa que existe uma inteligência matemática por trás da criação? Com certeza. Tudo é matemática, não é? Tudo é matemática, tudo números, frequência, que trazem características. Só que eu falo uma coisa muito interessante. Às vezes as pessoas pensam que um mapa numerológico é uma sentença. Não é. É uma tendência. Por quê? Nós temos o livre-arbítrio. Eu falo também, Renata, que quando nós nascemos, hipoteticamente, nós nascemos com o livro da nossa história debaixo do braço. Nesse livro tem as páginas escritas, lacradas, não muda, pai, mãe, irmãos, filhos. É uma troca na nossa evolução. Mas no mesmo livro da vida tem as páginas em branco, que nós vamos escrevê-las com o nosso livre-arbítrio. Então, a numerologia, ela sinaliza os melhores caminhos. Mas somos nós, com as nossas atitudes, que trilhamos esse caminho. E você sabe, por que eu te fiz essa pergunta? Eu vim da tecnologia. Então, para mim, já é fácil enxergar essa questão numérica, né? 0 e 1, essa coisa binária. Mas eu tive uma experiência, uma vez em uma jornada espiritual que eu fiz, que me abriu um cenário onde eu acessei o universo, vamos dizer assim, vendo só números e símbolos. E tanto é que, às vezes, em algumas conexões espirituais que eu faço, hoje em dia, eu já não vejo mais a personificação. Sim. Ou eu vejo cores, ou eu vejo, assim, energia mesmo, vamos dizer assim, cores, números ou símbolos. E quando eu tive essa experiência, eu observei e falei, gente, pelo menos minha experiência, gente, o universo realmente é matemático. É matemático. E é o que eu falo, Renata, a matemática vem de uma ciência exata.
Mas a matemática da vida não é tão exata assim, porque depende de nós. Exatamente. Não é? Mas é uma contribuição enorme. Os números, eles fazem parte da nossa vida. Você deu o começo do programa falando muito sobre isso, porque se você tem um nome, você tem a frequência de uma letra, essa letra tem a frequência de números, de cores, de planetas, né? Notas musicais, nosso endereço, nosso CPF, nosso RG, a placa do nosso carro, tudo é regido por número. Né? Se você vai em qualquer lugar pagar alguma coisa, números. E a TI está aí para nos falar, não é? Por isso que depois eu acho que ficou mais fácil para eu compreender, porque eu trouxe para esse meu lado racional. Mas eu lembro que no início, a Renata que está aqui hoje, foi a Renata que foi descoberta por esse mapa. Olha só. E eu falo que hoje eu uso o meu mapa como um GPS, literalmente. Com certeza. É uma bússola. E tem que ser, porque ele é direcionador, não é? Porque às vezes eu tenho até pessoas que eu atendo, fazem o mapa como você falou, mas deixa lá guardadinho, não olha mais, não revisita. Então, assim, tá lá, né? Às vezes a gente bate cabeça também, porque a gente não consulta, não olha. Porque ali, quando você faz um mapa, a consulta com a orientação, você dá muitas ferramentas. E a pessoa vai usar as ferramentas corretas para a vida. Né? Como o endereço da casa, a gente corrige, o equilíbrio da assinatura, as cores que devem ser usadas, equilíbrio da residência. Então, são muitos elementos que ajudam a identificar e a moldar o que a pessoa precisa. E você disse uma coisa importante, sem qualquer julgamento, mas, por exemplo, você você fazer o seu mapa, às vezes por um aplicativo e simplesmente ter um texto, é totalmente diferente de um trabalho onde você realmente desenvolve esse mapa e você dá uma devolutiva. É verdade. A compreensão, a forma, ou às vezes até a sua sensibilidade nessa interpretação. Sim, com certeza. E, gente, olha que coisa linda, como tudo está conectado. Márcia, vou te pedir para você pegar o presente que você me deu. Gente, olha que coisa linda o mimo que eu ganhei da Márcia hoje. E ela pegou e falou assim, olha, eu senti de trazer nessa cor, a cor do meu mapa, uma das cores do meu mapa. Só. Olha como tudo está conectado. Vou até deixar ele aqui do meu lado, que eu achei lindo. E olha como tudo é direcionado, né, Márcia? Com certeza. E é muito importante a gente prestar atenção nesses sinais. Porque o que acontece? O que eu percebo nas pessoas que me procuram? O pessoal está muito no automático da vida, Renata. E deixa passar coisas tão importantes, sabe? Nesse automático, a pessoa fica naquela vida tão, às vezes, vazia, porque é responsabilidade, acorda, dorme, paga conta, resolve problema. Tá, mas e o que mais? Que a gente não nasceu só para isso. E o mapa nos ajuda, né? A entender se a pessoa é uma pessoa mais, vamos dizer, intelectualizada, se é uma pessoa mais esportista, para ela usar as ferramentas corretas no dia a dia. O mapa é maravilhoso. E a gente estava falando que o universo, ele traz essa composição da matemática. E a gente pode dizer o mesmo para nós, né? Uhum. Porque cada letra do nosso nome tem um valor. Sim. Eu vou pedir para você explicar como que é feito esse mapa. Então, existem várias técnicas. A gente tem a técnica pitagórica, que vem de Pitágoras, o grande filósofo e matemático grego. É o cálculo que eu utilizo. Tem a cabalística, né, que é uma técnica também que muda algumas coisas de letras e números, mas vamos dizer que a leitura é a mesma. Tem que, apesar dos resultados serem diferentes, mas a leitura tem que ser a mesma. Eu descobri nas minhas andanças que existe a numerologia maia, inca, asteca, a numerologia andina,
oriental, japoneses, chineses, árabes, utilizam muito a numerologia no dia a dia, mas a base que eu uso é a pitagórica. Então, cada número, nós colocamos do 1 ao 9 e colocamos o alfabeto de A a Z abaixo dos números. Então, por exemplo, o 1 tem a vibração do A, do J e do S, e a cor correspondente ao vermelho. O 2 tem a vibração das letras B, o K e o T, e a cor é o laranja. O 3 tem a correspondência do C, do L e do U, a cor é o amarelo. O 4 tem a correspondência da letra D de dado, M e V, a cor é o verde. O 5, a energia é do E, N e W, a cor é o azul claro. O 6 tem a correspondência do F, O, X, e a cor é o azul índigo, esse azul da pedra do seu anel, né? Esse aqui, né? O 7 tem a vibração da letra G, Y e P, e a cor é o violeta. O 8 tem a vibração das letras H, Q, Z, a cor é o rosa. E o 9, que é dourado, é o I e o R. E olha como toda nossa letra, ela tem a vibração. Tem. Né? Ela tem essa frequência e ela traz essa vibração. A importância do nosso nome. Sim. O nosso nome, eu falo que é a nossa impressão digital no universo. Quando nós nascemos, o nosso primeiro nome ele está impresso no universo. Então, o nosso primeiro nome, Márcia, Renata, é a chave que abre portas na nossa vida. Se as pessoas descobrirem essa chave, elas não passam dificuldades. E utilizando, lógico, de forma positiva essa chave. O nome inteirinho é o nosso caminhar na vida. Cortou o cordão umbilical, aí nós temos uma trajetória, que é o nosso nome todo. E as letras desse nome têm trânsito. Da mesma forma que tem os trânsitos planetários na astrologia, as letras também têm trânsito. Elas ficam determinado tempo vibrando períodos, né? As vogais do nosso nome, elas regem as nossas emoções. Então, todas as pessoas que têm mais vogais no nome do que consoantes, são pessoas que têm uma emoção mais aflorada. E as consoantes do nosso nome, elas regem a nossa aparência, como nós aparentamos para o mundo, como o mundo nos vê. Então, olha quanta tradução a gente tem de um nome. E uma coisa que eu me aprofundei muito ultimamente é no sobrenome de família, porque eu linkei com a constelação. Ah, que legal! Eu constelei muito, eu já fiz o curso, mas eu não constelo. Mas eu faço uma parceria com consteladores e a gente constela o sobrenome da família. Ai, que legal, eu sou consteladora. Pois eu te falo, é muito legal, porque existem nomes que eles querem permanecer, existem nomes que eles querem ficar abreviados, tem sobrenomes de família que traz uma força enorme e tem uns que precisam ser tirados. Então, eu ia te fazer essa pergunta, porque isso é uma pergunta que fazem sempre para a gente, né? Nós temos o nosso nome de nascimento, e às vezes a gente casa, tem alguns relacionamentos, muda o nome, ou às vezes a gente oculta um sobrenome de alguém, né, de alguma parte da família. Qual o impacto, né, na realidade, qual é a diferença, né, o que causa isso na vida das pessoas? Você sabe que eu adoro estudar e buscar conhecimento, né? E eu percebi que, por exemplo, isso é vamos dizer, uma descoberta, não é uma descoberta, uma reconexão minha, mas depois conversando com numerólogos super importantes, pessoas que já me deram curso, eles me confirmaram isso. Eu percebi que, por exemplo, o nosso nome, ele precisa ser estudado de bate-pronto o nome do primeiro registro. Os que nós acrescentamos com um casamento, às vezes com uma cidadania de outra
país, a gente tem que estudar posteriormente, mas traz uma consequência. Positiva ou não, mas traz, né? Porque todo sobrenome tem uma carga, tem uma informação ali. Tem uma ancestralidade. Uma ancestralidade, né? Então, aquelas coisas de maldição de família, aquela coisa de benefícios, tudo isso está dentro. Mas, por experiência própria de consultório, eu percebi que quando uma pessoa tem o ego muito inflamado, aquelas pessoas egóicas, a gente abrevia o primeiro nome. Por exemplo, no meu caso, eu não colocaria Márcia, M. Até a pessoa buscar esse equilíbrio e melhorar. Às vezes, é aquele sobrenome da mãe que traz uma influência onde a pessoa não flui. A gente abrevia também. A gente não deixa de honrar, mas a gente abrevia. Então, tudo isso são estudos que eu vou fazendo, vai dando certo, as pessoas vão me dando a devolutiva, o feedback positivo, e é muito legal. E outra coisa que eu percebi, a maioria das pessoas que não tem o sobrenome de mãe, eu não tenho, eu só tenho o sobrenome de pai. Acho que a minha geração, né, eles não colocavam o nome da família materna. Eu percebo que as pessoas meio que nasceram com os karmas zerados com essa família. Ninguém deve nada para ninguém, Renata. Não significa que depois que cortou o cordão umbilical, começa tudo de novo os problemas. Mas é como se você não precisasse daquele sobrenome para cumprir nada. Olha que interessante. E isso me foi confirmado também numa constelação com pessoas experientes em relação a isso. Da mesma forma, as pessoas que não têm o sobrenome do pai, existem algumas culturas, principalmente de origem espanhola, que o sobrenome da mãe é o mais importante. E a pessoa não tem o sobrenome do pai, significa que a pessoa nasceu ok com aquela família, não tem problema. E é importante isso que você está falando. Eu inseri a constelação, mas foi mais intuitivo. Porque, por exemplo, quando a gente vai fazendo a devolutiva do mapa da pessoa, a gente já percebe, né, se a pessoa está ocultando Sim, o lado da mãe, o lado do pai, a gente já percebe esse movimento sistêmico, mas você me falando, faz todo sentido trazer esse olhar sistêmico para o mapa. Para o mapa. Então, você consegue ajustar, às vezes com a assinatura, toda essa rede familiar. No meu caso, eu acho tão interessante porque era comum quando se casava, você tirava o seu nome e acrescentava do marido. E as minhas irmãs todas fizeram isso. Eu fui a única da família que não fiz. E olha só, né? Porque na época eu nem pensei, eu nem lembrei que tinha que mudar nome nem nada. E eu e o Pedro, a gente já estava quase para casar, e a gente já tinha comprado apartamento, já tinha saído escritura, tudo. E aí eu lembro que quando a gente foi lá no civil, o escriturário que fala, acho que é. Aí ele perguntou, você vai querer colocar o nome dele? Aí eu falei assim, mas o que implica isso? Você vai ter que trocar tudo. Aí eu olhei para o Pedro assim, e falei, Pedro, você se incomoda? Né, de entender? Ele falou, não, tranquilo. Eu acabei ficando com o meu de solteira. Depois eu entendi que na realidade é um caminho, para mim foi um caminho bom, não que o nome dele, como é que fala, fosse, lógico, a gente sabe que daria a diferença, mas nada que eu não quisesse usar o nome dele, foi algo prático que eu pensei. Mas eu mantive a minha essência, vamos dizer assim, né? Sim, porque também quando você se casa, tua certidão, e muda o nome, a tua certidão de casamento, de nascimento, não vale mais. O que vale é a certidão de casamento. E realmente tem que mudar uma série de documentos se você acrescenta o nome do marido. Né? E eu tive muito esse olhar prático, não, então vamos deixar assim e tal. Mas hoje a gente percebe, né? E aí, conhecendo, né, essa parte, porque eu falei assim, nossa, eu inconscientemente ou conscientemente, ou era para ser assim, eu acabei mantendo a essência. E sabe uma coisa que eu prestei atenção? Eu sempre me questionei, por que eu não tinha o sobrenome dos meus avós, que eu amava, amo? E eu entendi que foi, naquele momento, no registro foi assim, porém, eu nasci assim,
muito tranquila em relação a essa família, sem os karmas, sem os pesos. Mas depois, com a constelação, junto com a numerologia, eu entendi que o sobrenome materno que me deu essa fluência. Então, eu honrei de alguma forma. Ele não está no meu nome, na minha assinatura, mas ele faz parte da minha vida. Olha que lindo. Não é? O conceito sistêmico também é maravilhoso, né? A gente está falando tudo isso da nossa parte pessoal. Olha o tamanho da abrangência da numerologia. Mas a gente também tem esse mesmo olhar para as empresas, né, Márcia? Sim. Dos projetos, os nomes. Eu vou falar por mim. Hoje eu uso a numerologia para tudo. Meu nome de perfil, nome de empresa, nome de projeto, tudo que me vem, por exemplo, me vem a inspiração de um nome, a primeira coisa que eu faço são os cálculos. É isso mesmo, com certeza. Eu falo que eu sou muito feliz quando eu faço o estudo de uma empresa, porque uma empresa bem ajustada, uma empresa que flui, redondinho, é uma empresa que ajuda a colocar o pão na mesa de muita gente, né? Porque é uma cadeia, não é só a empresa. A gente tem que ver os fornecedores, os funcionários, enfim. Então, quando a gente estuda uma empresa, às vezes também as pessoas me questionam, mas faz só o nome aí, vê se o nome tá bom da empresa. Não é isso. Porque, tudo bem, nós vamos estudar a razão social, o nome fantasia, a marca, a data da fundação, nós vamos ver a logomarca, cores favoráveis, eu vou ensinar a fazer preços, os melhores preços, porque todos nós temos números que combinam com uma frequência para precificar coisas. Tem o número de ativação para negócios, que é um QR Code, né, da empresa. Mas não adianta eu fazer toda a parte estrutural, vamos dizer, burocrática, jurídica, se eu não souber como os sócios estão. Perfeito. Porque são os sócios, as pessoas, pode ser uma pessoa só, a empresa de uma pessoa, mas é ela que comanda a empresa energeticamente. Então, a gente tem que saber como ele está. E aí, quando se faz a numerologia da empresa, automaticamente das pessoas envolvidas. Sai das pessoas envolvidas. E existem inúmeras situações. Pessoas que são os donos, mas não estão no contrato, né? É muito comum. Pessoas que têm alguém que representa. Ou estão no contrato e não fazem parte da empresa. Exatamente. Então, a gente, cada empresa, cada estudo é um caso. E a gente vê separadamente. Agora, que dá resultado... Muito. Muito. Eu fui no seu programa, você conheceu um pouquinho da minha história. Aquela primeira empresa, nós ainda temos ela. Depois de tudo isso, depois de todo esse meu aprendizado e a minha transição para a terapia holística, eu mudei o nome dela. Sim. Depois, as outras empresas que nós abrimos, foi tudo sobre esse cálculo. Márcia, é assim, absurdamente a diferença. É verdade. Só quem realmente passa pelo processo da numerologia consegue ver, assim, entender a mudança, e eu digo drástica, assim, porque a nova empresa, vamos dizer assim, que é um outro segmento, ela está numa fluidez que é totalmente diferente da outra. E sabe uma coisa que eu presto muita atenção? Às vezes as pessoas falam assim, Márcia, mas é só colocar um número? Mas uma letra? Sim, porque cada vez que você corrige algo dentro da numerologia, do estudo, você está sintonizando na estação certa a sua empresa, o seu negócio fluir, não é? Exato. Porque, por exemplo, já me procuraram muito para ver agora a parte digital. Né? Tá. Vou dar um exemplo. Então, por exemplo, hoje, se eu pegar o meu perfil, eu falo sobre a prosperidade, falo sobre terapias, mas também trago muito esse olhar da comunicação. Então, por exemplo, quais são os números, né, que são indicados para aquilo que você quer trabalhar? Sim. E aí fazer esses ajustes que você está fazendo. É isso, né, Márcia? É isso. Quer dizer, na realidade, que você está falando. Exatamente. A gente ajusta com o objetivo social, com o KNAI da empresa. Né? Eu brinco que
Eu precisei até fazer uns cursinhos rápidos de contabilidade para entender o que era uma empresa limitada, o que era uma EPP. Agora tem uma nova modalidade, que é o SLU, que é uma empresa individual. Individual, isso. Né? Então, eu precisei aprender um monte de coisas para poder ajudar melhor os meus clientes. E eu falo que as pessoas não têm noção, mas com certeza elas já compraram um carro que tem o estudo numerológico, elas têm conta num banco que fez o estudo numerológico, elas já compraram um imóvel, tem muitos imóveis que são lançados, a data vamos dizer, não é inauguração, mas do início, né, da promoção de vendas, chocolates, iogurtes, pizzarias. Então, eu fico feliz porque às vezes eu estou numa estrada, eu estou num shopping, eu olho e falo, nossa, nasceu ali, né, junto, o estudo, e olha lá, deu certo, tá aqui. E às vezes, assim, a gente, hoje, né, a gente segue tão à risca, vamos dizer assim. Semana passada ou essa semana, eu tô meio perdida, acho que foi semana passada. Eu tinha que assinar o contrato novo, e a primeira coisa que eu fiz foi o cálculo do dia. É isso mesmo. Aí eu fiz o cálculo do dia, tal, deu 9. Aí eu peguei e falei assim, não é por aí, né? Não. Encerramento de ciclo e tudo mais. Aí eu falei para o rapaz, eu peguei e falei assim, olha, você se incomoda se eu fechar amanhã? Amanhã? Aí ele falou, não, Rê, por quê? Mas por curiosidade, por quê? Aí eu falei para ele, não, porque hoje dá 9, não é um dia muito legal, é amanhã dá 1. Aí ele falou, não, tudo bem, mas olha só, né? Se a gente tem esse conhecimento, tem que usar. E é o que eu falo, a gente, o dia a dia tem muita numerologia, só que as grandes empresas não vão contar. Até porque existe um preconceito, existem muitas pessoas com outras religiões, né, que são mais ortodoxos, que se falar que fez numerologia, não consome. Então, não vai ser veiculado isso. Mas você pode ter certeza que você já tomou um iogurte, já comeu um chocolate, um eletrodoméstico, você já comprou com estudo numerológico. Com certeza, e até dá para entender o porquê, né, da expansão, da ampliação, as cores dos logos, tudo Sim, isso tem... Se a gente for prestar atenção, tem muita marca que está sendo revitalizada. Verdade. Muita marca. De automóveis, tem uma marca, não vou falar o nome, né, não gosto de ser antiética, mas era azul a marca dessa empresa, né, de automóveis. Hoje ela é cor de vinho. Uma outra era azul, passou para dourado e agora ela é preto. Tem um banco que era azul, agora ele é laranja. Tem um outro banco também que tinha uma outra cor, agora é roxo. Então, a gente vai vendo os ajustes até com as cores. E o que é mais legal é a gente vê o pessoal ganhando consciência sobre isso, né? Porque ainda, principalmente falando de empresas, se a pessoa não conhece o processo, ela ainda leva muito pelo lado místico. Sim. E não consegue enxergar o valor agregado disso como ciência. É verdade. Eu tenho um cliente, um empresário, muitos anos. Ele, a esposa, os filhos, cada pessoa que ele contrata passa por mim numerologicamente. Todo ano ele vem atualizar o mapa. E ele lá atrás falou assim para mim, Márcia, a numerologia é um trabalho de base. Ela ajuda a diminuir o percentual de erros na vida. Exatamente. Eu falei, nossa, eu vou pegar essa fala, porque você definiu perfeitamente o que é a numerologia. E você sabe, Márcia, eu não lembro se eu comentei, acho que eu comentei isso no seu programa, não lembro se deu tempo. Eu estou agora na minha terceira turma da mentoria. Tá. Eu não guio ninguém sem antes fazer o mapa. Tá certíssima. O primeiro processo que eu estou fazendo agora é o diagnóstico, a leitura do mapa de todo mundo, para a gente saber exatamente ali por onde trilhar. É verdade. E dentro do estudo, a gente tem um calendário com as melhores datas, não é? A gente vai ver a melhor cor para a pessoa usar, a cor que ela tem que evitar, porque ela tem muita letra no nome daquela cor. Eu gosto muito de trabalhar com os alimentos. Eu falo que a numerologia é mais do que números e letras.
Por exemplo, eu não tenho letras no rosa e no azul índigo. Então, eu preciso usar essa cor ou me alimentar com alimentos dessas cores. Porque quando a gente come o alimento da cor faltante, da letra faltante, ele é metabolizado para as células e a gente entra numa frequência super aceitável. Olha que interessante. Né? Então, por exemplo, o que são aí? A pessoa fala, nossa, azul, o que é alimento azul? As pessoas que não têm as letras no número 5, 6 e 7 são os alimentos violáceos. Isso cientistas que aferiram, eles que determinaram. Então, o que são alimentos violáceos? Berinjela, beterraba, repolho roxo, uvas, açaí, cebola roxa, alho, tudo que é roxinho. E quais os números você falou? O 5, o 6 e o 7. Tá? Eu não tenho 6 no meu nome, eu não tenho nem o F, nem o O, nem o X. Eu não tenho 5, eu tenho 6 e o 7. Então você também faz parte desses alimentos. O rosa, que também me faz falta, que é o H, Q e Z, eu também não tenho essas letras. Os alimentos são morango, melancia, danone, gelatina, cerejas, tudo que for rosinha. Por exemplo, o rabanete, que é rosa por fora, tem algumas batatas. Então, você comendo os alimentos, nossa, dá um super resultado. Você se equilibra. Olha, a numerologia está em tudo. Não é? Eu sou apaixonada, Renata. A gente até falou aqui da energia que cada letra carrega. E, Márcia, me fala uma coisa. Como que funciona a numerologia na prática? Será que a gente consegue dar um exemplo para o pessoal? Sim. Por exemplo, nosso dia, mês e ano. As pessoas me perguntam muito, o que eu vim fazer aqui? É pelo seu dia, mês e ano que você vai entender. Por exemplo, se eu somar meu dia mais mês, mais meu ano, dá um 7. O meu também. Né? Por isso que nós estamos aqui, nessa frequência de ensinar, de se espiritualizar, esse lado mais quântico, filosófico, integrativo. Então, nós estamos dentro do fluxo da nossa missão. Por isso essa busca incessante por conhecer tudo, por conhecer tudo, por aprender, essa sensibilidade, né? Então, é assim, é prático. Ó. Você entendeu o que você veio fazer aqui? O que acontece, Renata? Algumas pessoas acham que é tudo fora. Nossa, eu tenho que, sei lá, construir um palácio. A minha missão... Não, a missão começa primeiro dentro de nós, para depois expandir para o outro. Exato. O caminho, na realidade, de dentro. Não é o externo. Exatamente. E a partir do momento que você entende essa lição de casa, que é o seu dia, mais mês, mais ano. Eu posso até passar depois o que significa cada um. A tua vida flui. Então, quando me perguntam o que é mais importante no mapa, o nome ou a data de nascimento? Eu diria, os dois são importantes, cada um com a sua característica. Mas se você não cumprir a sua lição de casa, que é a sua missão pela data, você trava o seu mapa. O Pedro é 7 também. Também, ó, é por isso que nós estamos aqui. Nós estamos num trio aqui. Né? Então, porque existe uma corrente, eu vou buscar, né, Renata? Aí eu tô adorando. Né? Eu fui buscar uma corrente espiritualista, que eles falam assim, que nós intuímos pai, mãe e familiares pelo nome que precisamos. Não é à toa que a gente tem esse nome, esse sobrenome, essa combinação. Tá? Somos nós que escolhemos cada definição de letra para trilhar o caminho da vida. Então, nós escolhemos. Ó, quem não gosta do nome, foi você mesmo que escolheu. É melhor você aprender o que esse nome te traz de benefício, né? É importante a gente gostar e honrar o nosso nome. Porém, a nossa data de nascimento é uma missão imposta. É uma matéria que a gente ficou devendo para o universo. Então, os nossos mentores pedem que nós possamos nascer nesse dia, nesse mês, nesse ano, hora, minuto e segundo.
para cumprir aquilo que a gente não passou de ano. A gente está em DP. Por isso que eu digo, tem que trilhar esse caminho, senão a vida fica travada. As pessoas que não estão fluindo, que as coisas estão difíceis, que tem que empregar um esforço enorme, às vezes está fora desse fluxo. E às vezes a gente se coloca numa ilusão, meu ponto de vista, de que às vezes a gente está muito preparado aqui. Lógico, né? Vamos brincar, às vezes a gente se coloca no lugar do alecrim dourado, né? Mas sempre a gente tem contribuição aqui para aprender, para desenvolver, para melhorar. Sim. Porque senão nós não estaríamos neste lugar aqui, nessa terra, experienciando isso. Quando você atende as pessoas, você não percebe que se aprende muito? Muito. A troca é enorme. Não é só você, pelo menos eu sinto assim. Tudo bem, eu passo o conhecimento, a minha experiência, mas às vezes aquela devolutiva da pessoa é exatamente o que eu precisava para despertar alguma coisa em mim. Então é uma troca. A gente está ouvindo, não é? É uma troca na nossa evolução. Eu ensino, eu dou. Eu aprendo e eu recebo. É sobre isso. E a gente percebe também a ressonância. Sim. Né? Porque a frequência, às vezes a gente vê a história daquela pessoa, sempre vai ter algum ponto ali que está linkando com você. Com certeza. E aí essa troca, né? Eu falo que hoje, como terapeuta, quando a gente cuida de alguém, é a oportunidade da gente nos cuidar. Com certeza. E é isso que a gente leva da vida, né, Renata? É a nossa missão, é o nosso propósito. Então eu falo, eu sou muito feliz. Eu fiz a escolha certa. Hoje eu também posso me colocar nesse lugar. Você falou sobre essa nossa proposta aqui, com base no cálculo da data de nascimento. Quando a gente, como você falou, a gente tem uma direção, mas nós temos o nosso livre-arbítrio. Então, a partir do momento que eu desconheço todo o meu potencial, os meus desafios, eu vou ter uma tendência a ter um caminho mais turbulento, vamos dizer assim. Mas também o que está no mapa é algo que eu posso mudar? Sim, porque a partir do momento que você tem o conhecimento da potencialidade que você traz, e você pode fortalecê-la, e as dificuldades você pode trabalhar e minimizar, porque todo número, toda letra, todo nome tem aspectos positivos e negativos. E é a conscientização. Eu me lembro quando eu fiz o meu mapa a primeira vez, para a pessoa que fez foi um pouco assustador, porque nas posições chaves do mapa eu tenho 7, 7. E acho que me viu uma moleca, né, uma menina, falou, nossa, coitada, porque o 7 não é muito fácil de a gente lidar. Tem 2 no mapa também, Márcia. Então, né, não é muito fácil. O 7 nos deixa numa linha muito tênue. Então, quando estamos bem, acessamos dimensões superiores, insights, consciência, ótimo, somos intuitivas. Mas o 7, para quem não está bem, ele baixa essa frequência a ponto da pessoa ficar isolada, deprimida, hipocondríaca, vícios pesados. Então, precisa ser trabalhado. A gente pode até ensinar, viu, Renato, o pessoal a entender qual que é a lição de casa de cada um. Vamos ensinar. E isso que você está falando é extremamente importante, porque quanto mais a gente conhece o nosso lado a ser desenvolvido, mais a gente está rumo ao que a gente veio fazer aqui, né, Márcia? Com certeza. É o caminho, na realidade, a gente se conhecer cada vez mais e melhorar os aspectos que a gente não tirou uma nota boa. Uma nota boa, é. E o primeiro propósito, a primeira proposta é ser útil. É ser útil para si mesmo, né? Então, se dá a oportunidade de evoluir, de buscar, de aprender. Você estando bem, você reverbera e acaba sendo útil para as pessoas em torno e para o planeta. Né? Não dá mais para... Não tem outra escolha mais, eu acho. E o que você está falando é perfeito, porque
tudo é movimento. A partir do momento que nós não estamos aqui para servir ou para contribuir com alguma coisa, a gente está estagnado. Que é a história que a gente conversou lá atrás, Renata, do ser e do ter. Né? A grande maioria, infelizmente, está no ter. Ainda mais com as mídias sociais. Apesar que eu sou fã das mídias, elas são necessárias, mas de uma forma aprimorada, de uma forma cautelosa. Responsável. Responsável, essa é a palavra. Responsável, porque a gente vê às vezes assim, vídeos ou mesmo posts que as pessoas não têm noção do que pode estar gatilhando na pessoa do outro lado. É verdade. Fica naquela mesmice da vida, fica naquele automático, onde aquele padrão é único, aquele padrão de beleza, de comportamento, e não é assim. Nós somos únicos. E aí, ao invés da gente buscar internamente onde que você é único, conhecer onde que está a sua característica ali, quem você realmente é, para você ser autêntico, eu vou buscando, me comparando com outros e tentando caminhos que não são meus. E aí, quando a gente se compara, a gente se separa. Se separa, adorei sua frase, quando a gente fez um programa. Porque a gente se separa, você se desconecta de você mesmo, porque você está espelhando no outro. A gente se separa. E eu acho que a gente pode até acrescentar, a gente se diminui, né, Márcia? Com certeza. A gente se diminui. E fica no pouco da vida. Aí entra a energia da escassez. Da escassez. E você falando dos mapas, quando eu tive o meu, Márcia, todos os meus desafios que estavam no meu mapa, eu tinha vivido. Eu acredito. Porque eu conheci o mapa depois, né? Eu passei por tudo. Então, assim, literalmente eu gabaritei. Só foi... Aconteceu. Se as pessoas tivessem a oportunidade de conhecer isso antes, aí, como você falou, trazendo consciência com o seu livre-arbítrio, você vai trilhando uma outra jornada. Até porque a gente evolui em espiral. Eu achava que a gente evoluía que nem o avião, que decola. Não, não, a gente evolui em espiral. E dentro da numerologia, existem os ciclos de 9 anos. Quando a gente faz o desenho do 9, aquela primeira parte são os 7 anos que nós vivemos. Depois, quando a gente faz a bolinha do 9, a gente fecha mais 2 anos, fecha o ciclo. Ali existe um ponto de estrangulamento que a gente fala, uma cristalização. É uma circunstância que pode ser um casamento, um divórcio, uma formatura, uma transição de carreira, uma falência, pode ser coisa boa ou não. Você aprendeu aquele ponto, a vida vai te dar mais 7 anos, por isso os setênios. Vem uma situação bem semelhante àquela. Aprendeu, você vai passar tranquilamente e fechar o ciclo com 9. Não aprendeu, vem mais forte. Por isso que às vezes eu pego pessoas que já se divorciaram, já faliram, já se casaram 4, 5 vezes, porque elas não fecham aquele ciclo, elas não fecham aquele ponto. A numerologia explica isso. E gostei da sua ideia, vamos explicar para o pessoal um pouquinho? Vamos. Então, por exemplo, eu acho importante as pessoas terem a consciência. O dia mais mês mais ano, somar todos os dígitos até ficar num dígito só. Com exceção do 11, porque o 11 é um número mestre, que eu também vou explicar, mas ele não soma para virar 2. Quando eu falo somar o dia mais o mês mais o ano, tem que somar o 1900 e alguma coisa, o 2000 e alguma coisa, porque existem profissionais que a gente fala que não são tão profundos, que só soma, por exemplo, em vez de somar 2025, soma só 25. Nossa. Eu já peguei muita gente que fez isso. Ou 1970, só soma os 70. Dá completamente diferente, né? Porque é uma outra leitura. Nossa, eu não consigo nem imaginar. Nossa, já peguei cada uma, Renata, que você não tem noção.
na internet. Porque a internet é terra de ninguém, né? Por isso que eu falo, é muito... Tem muita coisa boa, a gente tem que tirar o chapéu. Mas tem muita enganação, né? As pessoas que querem muitos views, que querem monetizar, ganhar dinheiro a qualquer preço, né? E aí, quando a gente lida com a vida humana, com a alma humana, a gente não pode ser irresponsável. Exatamente. Né? Então, se você quiser saber qual é a sua lição de vida, a sua lição de casa ou a sua missão, o que você veio fazer aqui? Você vai somar dia, mês e ano. Somou tudo, ficou num dígito só, 1. Você vem para aprender a ser líder. O seu aprendizado é ser determinado, é começar coisas, é ser uma pessoa inovadora, independente, porque o 1 é uma energia muito yang. Porém, tem que tomar cuidado com o negativo dessa energia, que é a ansiedade, a irritação, a agressividade. Geralmente são pessoas que têm muitas oportunidades, começam muitas coisas e não concluem. Então, é um ponto, começou, termina. Não sabe se vai dar conta, não começa. Porque quando a gente deixa as coisas pela metade, a nossa boa energia fica presa no inacabado e falta energia para o que é bom. Então, o 1 veio com essa lição de casa, seja independente, seja pioneiro, mas cuidado, não seja ansioso, não seja muito agressivo. Somou tudo e deu 2, o 2 vem de um 20, tá? É uma exceção. Se deu 29, a sua somatória, ou outro número que resultar no 11, para no 11. O 2 veio para aprender a ser parceiro, cooperar, ser uma pessoa mais pau para toda obra, ombro a ombro, porque é uma energia muito feminina, é uma energia muito yin. Não tem nada a ver com sexualidade, tá, pessoal? Mas é uma energia mais sensível. No negativo, tem que tomar muito cuidado com a apatia, procrastinação, são pessoas que têm uma tendência à procrastinação, a serem submissos. Somou tudo e deu 3, a pessoa vem para aprender o otimismo, a alegria, ser uma pessoa mais leve. O 3, ele é a criança na numerologia. Então, tudo que for expressão, crescimento, é o 3. Mas no negativo, tem que tomar cuidado com ser muito vaidoso, ser uma pessoa irresponsável, tomar cuidado, sabe a pessoa mimizenta? Pobre de mim, chora leite derramado, é o 3 negativo. O 4 vem para aprender a se organizar, a se estruturar, a traçar metas. São pessoas que vêm para aprender a organização, a disciplina. O que tem que tomar cuidado para não ficarem engessadas na vida? Muita crítica, autocrítica, essa energia. O 5 vem para aprender a ser maleável, versátil, ter jogo de cintura, se adaptar às circunstâncias, porque o 5 ele é muito movimento, né? É uma energia do movimento. Mas tem que tomar cuidado com os exageros, porque o 5 ele é exagerado. Quando eu aprendi a numerologia, eles falavam assim, vícios leves e vícios pesados. Eu penso que vício é vício. Mas o que eles queriam dizer? O 5 no negativo é mais bebida, mais cigarro, mais sexo, mais jogo. Tem que tomar cuidado para não exagerar. É o mais matéria, né? O mais viver mesmo, mais experienciar. Porque se a gente perceber, Renata, os números do 1 ao 9, existem 4 energias anteriores, o 5 e 4 energias posteriores. O 5 ele é considerado como a água. Ele permeia todos os mundos, porque ele está bem no centro. Por isso que ele traz essa maleabilidade, essa adaptação. O 6 vem para aprender a ser família, a cuidar, a ensinar, a ajudar. O 6 ele vem para aprender a cuidar mesmo do outro, mas sem carregar nas costas, respeitando a limitação de cada um, sem julgar. Porque o 6 no negativo, ele pode se tornar ciumento, possessivo, manipulador. Sabe aquele pai que faz o que eu mando porque eu sei o que é melhor para você?
e acaba interferindo, né? Não ensina, e sim impõe. Esse é o negativo do 6. O 7. Então, a gente vem aprender a estudar, a se espiritualizar, a buscar conhecimento, a se conectar com algo maior, ouvir a intuição. As pessoas não sabem ouvir. Eu não sabia ouvir minha intuição. E muitas vezes eu tive problemas por isso, porque eu fui avisada, a minha intuição me avisou, mas eu não dei bola. Ou o nosso mental anula a nossa intuição. Porque a intuição, vou até ensinar aqui agora, é a primeira informação que vem. Veio a primeira informação, guarda porque ela é legítima. O que acontece? A gente joga para o mental, a gente racionaliza. Jogou para a mente mente, embaralha tudo. Vem o medo, vem a incerteza e acabou. Então, a primeira informação, guarda, ela é legítima. Às vezes você pode estar numa guerra, teu coração está em paz, calma que deu tudo certo, calma, já mostrou que vai dar. Agora, às vezes você pode estar no paraíso, mas deu aquela sensação estranha, você recebeu uma informação que não foi legal no seu plexo, para que o caminho não é esse, reformula, né? Então, tem que tomar cuidado com isso. O 7, ele traz essa conexão para nós. A gente tem que aprender a usar essa ferramenta e a evitar isolamento, hipocondrismo, né? A hipocondria é muito presente no 7. E aí vem os vícios pesados que eu te falei. Então, muitas vezes, as pessoas... Eu já peguei muitas pessoas com um 7 que não sabe lidar com o que ouve, com o que vê, com o que sente. E às vezes precisa remédio para dormir, remédio para acordar, ansiolíticos, né? E coisas mais pesadas para poder sair fora da realidade. Precisa tomar cuidado. E os vícios, inconscientemente, a vida toda eu fugi deles. Porque era como se eu tivesse alguma coisa que sabia, assim, sabe? Olha, se eu chegar perto, não vai dar certo, sabe? Eu também. Você também? Também. Então, eu nunca tentei fumar, porque eu sabia... Eu nunca gostei de nada que me dominasse. Sabe? Que eu podia ser dominada por um álcool, por um cigarro. Nunca. Para mim, eu falei, não, eu quero ser eu. E eu vivi isso na pele, porque quando eu estava saindo da adolescência, é que a minha trajetória, vamos dizer assim, eu quase não tive muita infância, né? Eu tive que crescer muito rápido. Mas quando eu estava com uns 20 e poucos anos, um pouco antes de conhecer o Pedro, eu acabei indo por caminho da bebida. E eu lembro que na época eu bebia muito, mas aí eu percebi que assim... Não podia. Não podia, porque a tendência em você aumentar aquilo... Exatamente. Era muito grande, e eu também tinha a questão de repetir padrão na família. Então, na parte sistêmica, eu também tive que trabalhar isso. Mas daí, logo quando eu conheci o Pedro, na realidade... eu parei porque eu recebi um insight. Márcia, eu acordei com alguém falando muito alto assim comigo, falando assim, o teu caminho não é esse. E aí eu lembro que eu fiquei procurando aquela pessoa no quarto, assim, ó, quem tá falando comigo, eu não sei de onde veio, quer dizer, sei, né, hoje eu sei, mas falando assim, o teu caminho não é esse. Porque aquela linha tênue que eu conversei, que nós falamos, né, então é acessar as melhores energias e não as piores. E eu acho que assim, realmente, alguém veio assim e me puxou para o caminho de novo, falando, não é esse. E aí, depois que eu tive essa mensagem, vamos dizer assim, eu nunca mais... E você sabe que eu fiz uma pesquisa própria. Existem muitas pessoas que não souberam trabalhar esse 7 na vida, que são adictos, que são pessoas que estão em manicômios, que estão em clínicas de recuperação, enfim. Porque não é fácil. Você sabe que você sempre teve uma sensibilidade diferente dos demais. Eu era uma criança, eu me lembro quando a minha mãe me apresentava, eu e minha irmã, eu sou a mais velha. Então ela me apresentava assim,
numa festa, essa é a minha filha mais velha. Nossa, ela é tão sensível, porque eu via coisa, eu ouvia coisa, e eu não sabia o que era isso. E eles muito menos. Depois é que a gente foi entendendo a minha sensibilidade, enfim, mas não deve ser fácil, né? Não é, e assim, ao mesmo tempo que é um número que ele tem um grande potencial espiritual, é o que você falou, no desequilíbrio, Ele é muito prejudicial. prejudicial. E eu lembro que toda essa minha sensibilidade, eu não sabia com quem falar e nem como, porque eu olhava tudo aquilo e falava, como assim? E a mudança de humor, Renata? Nossa! Né? Eu me lembro que... Por que muda de humor quem tem esse 7? Porque capta energias em torno. Então, quantas vezes eu me lembro, eu ficava 6 meses planejando a festa de 15 anos das minhas primas, e experimenta vestido, e faz lá o ensaio da valsa, ficava naquela euforia, chegava na festa, me dava uma coisa tão ruim, que eu queria ir embora. Aí eu falava comigo mesma, com 15, 16 anos, gente, eu tô louca. Eu fiquei 6 meses esperando isso, agora eu quero ir embora. Por quê? Porque a gente acaba captando energias que não são nossas e não sabe lidar. É muito sensível. E eu lembro que por medo, eu mesma me bloqueei. Eu também, eu acredito também Porque nisso. chegou uma hora que eu conversei, eu peguei, não sabia nem com quem eu estava conversando, eu falava assim, olha, eu não quero mais. Não quero mais ver, não quero... E eu fiquei durante um bom tempo. Aí, quando eu comecei a trabalhar esse meu lado, que eu fui realmente estudando de novo tal, aí eu fui me permitindo. Mas você não sabe lidar com isso. Então, por isso, sempre, o que eu falo para quem tem esse 7 como lição de vida? Natureza, pé descalço na terra, mato, mar, plantas, buscar qualidade em tudo, qualidade no que ouve, no que assiste, no que convive. Né? Então, é super importante para manter esse equilíbrio. Pode falar. Não, pode ir, não. O 7, né? Então, ele traz todas essas características. O 8, a pessoa vem para aprender a pensar grande, a conquistar grande, mas com o equilíbrio da razão e da emoção, da matéria e do espírito. Ser bom e justo com os outros, mas não se esquecer de ser bom e justo consigo mesmo. Porque se a pessoa não trabalha esse 8 nesse equilíbrio, são 2 esferas, elas têm que estar nas medidas certas. A pessoa acaba virando muito bravo, muito déspota, materialista, impiedoso. A gente fala que é um 8, né? Chega passando por cima dos outros. O 9 vem para aprender a ser humanitário, a colocar todo o conhecimento que tem dentro de si para o outro, para a vida. Porque o 9, ele é o irmão mais velho dos números. Para o 9 ser 9, ele tem o conhecimento do 8, do 7, do 6, do 5, do 4, do 3, do 2 e do 1. Então, ele traz uma bagagem muito grande. Só que, na maioria das vezes, eu pego pessoas que vêm com esse 9 que se subestimam, não acreditam no potencial que tem. E aí vem para aprender esse potencial, mas sem ser prepotente, sem ser ganancioso, sem ser arrogante, porque ele sabe mesmo, só que não precisa, o outro não sabe, o outro está em outro patamar de evolução. Então, o 9 vem para aprender isso. E o 11, ele é um número mestre. Depois que Jesus passou pela terra, deixou o legado da prosperidade, da abundância em todos os níveis. Então, se a pessoa vem com um 11, ela vem para pegar as rédeas da vida nas mãos, direcionar para onde ela quiser, que ela conquista, com justiça, com responsabilidade, com gratidão. Mas se ela não pega essas rédeas e direciona a vida, ela vira o 2 negativo, aí sim vira a soma. Aí ele se torna submisso, procrastinador, apático. E você falando dos números, olha porque eu me assustei. No meu mapa, eu tenho 2 sets, tenho 6, tenho 9, tenho 11. Ah lá. E tenho 4. Então, o 4, então vamos traduzir você? Posso? Pode, por favor. Olha como é lindo, nossa, eu estou estudando apaixonada.
O que é esse 4? A organização, a disciplina, o método, o trabalho. Você vê que você adora trabalhar, você, né, deixa tudo, as coisas organizadas. Esse é o 4. O que você tem que tomar cuidado com esse 4? Porque às vezes ele deixa a gente muito crítico, autocrítico, muito engessado, com dificuldade de se adaptar às circunstâncias. Eu sei porque eu nasci dia 4. A primeira letra do meu nome é um M, que é um 4. Né? Então eu tive que aprender a não ser tão rígida. E com a gente mesmo. Porque com os outros ainda você libera, mas com a gente a rigidez é maior. É maior. Então eu tive que aprender muito isso. O 7 é toda essa energia de conexão, de aprendizado, de busca, essa conexão maravilhosa com algo maior, a busca da qualidade, do estudo, esse é o 7. O 6, ele mostra que você vem para cuidar, ajudar e ensinar. Então, não é à toa que você se tornou uma terapeuta, não é à toa que as pessoas procuram você. Mas só cuidado para não carregar os pesos que não são seus. Você tem que despersonalizar, né? A gente compreender que todo mundo está no patamar que precisa para evoluir. Nós somos sinalizadores, mostramos ferramentas, mas a pessoa é que resolve a vida dela. Você falou mais um número? O 11. O 9 e o 11. Então, o 9 mostra que a bagagem que você traz é muito grande, está dentro de você. Meu 9 é de nascimento. Olha lá, você está só recordando esse 9, porque já está tudo dentro de você. Mas esse 9, ele se subestima. Porque a gente aprendeu com os nossos ancestrais que o que é muito fácil está errado, aquilo que flui muito facilmente, peraí, vamos rever, tem alguma coisa aqui, né? Porque para ganhar dinheiro tem que sofrer, que o trabalho tem que ser sofrido para dar resultado. A gente aprendeu isso. Né? Então, o 9 vem para desmistificar isso na sua vida, para você saber que você pode, você é capaz e que está tudo certo, você não precisa sofrer nada, você pode. E a gente se limita, às vezes, até a mostrar o nosso conhecimento, porque ensinaram para a gente que isso é egoísmo, você está sendo soberba, você... Exatamente. Ou então você não sabe cobrar o seu trabalho, porque, peraí, é tão fácil o que eu faço, não é fácil, mas é tão natural o que eu faço com tanto amor, flui, eu gosto, eu amo de fazer, mas eu vou cobrar por isso? É fácil. Então isso entra um conflito. Eu tive muito conflito em relação a isso. Até que eu tive que aprender que o que não tem valor, o que não tem preço, não tem valor. Não tem valor. Eu tive que aprender isso realmente. Na minha transição, isso foi bem desafiador. E aí, pela questão da prosperidade, também me ajudou a ter um outro olhar. Mas foi desafiador. Não é desafiador? Muito, muito. E eu me lembro que conversando com o meu professor, enfim, com as pessoas que me passaram toda essa bagagem, e eles falavam muito para mim, Márcia, você investiu muito do seu tempo, muito financeiramente, você buscou, você pesquisou, tem que ter um preço, senão as pessoas não valorizam. Exatamente. E eu cansei de sortear mapa, sortear cursos nos meus eventos, o pessoal às vezes nem vinha, porque é aquela história, não estou pagando, então, deixa, né? E o 11, vamos usar da Márcia. O 11 ele é uma energia, onde que está teu 11? Então, é que eu trabalho com a cabalística. Tá. A gente tem a nomenclatura. O que você fala de orientação, a data de nascimento, a gente fala destino. E eu tô como missão. Tá. É só nomenclatura, porque a tradução é a mesma coisa. Então, a data de nascimento 11, você vem para pegar essas rédeas da vida nas mãos e direcionar para onde você quiser a sua vida, que vai ter prosperidade, vai ter crescimento e vai ter abundância. Mas se você não pegar firme o 1 e o 1, e direcionar, priorizar o que você quer, você vira o 2 negativo, que é procrastinar, depois eu faço, ficar meio apático. O meu tá o 7 na data de nascimento e tá o 11 no que a gente chama de missão. Então, você imagina, tudo isso que você me falou, quando a pessoa fez a leitura do meu mapa, eu era executiva de TI.
como que eu ia me reconhecer aí? É verdade. Então, para mim foi um choque. Eu olhei aquilo e falei, eu acho que esse cálculo não tá legal. Eu acredito, porque também 7 é muito racional. Apesar de ser espiritual, o 7, ele é a perfeição. Então, a tendência é racionalizar tudo. Quando está, vamos dizer, não está na energia do fluxo do 7. E é um exercício que eu tive que fazer muito e cada vez mais trocando a direção aqui, saindo daqui, vindo para cá primeiro, depois para cá. É isso aí. Mas mesmo assim eu faço esse exercício. E olha que você tem o seu primeiro nome como chave com equilíbrio. Renata é teu primeiro nome, É meu primeiro né? nome. Ó, o R-E-N-A-T-A. Então é consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal. Ok. Então isso mostra que a tua razão e a tua emoção tá em sincronia. Isso é leitura também. Márcia já tem consoante, vogal, consoante, consoante, vogal, vogal. Então, é uma leitura um pouco diferente. Vamos se dizer que as pessoas que têm como primeira letra do nome uma consoante são pessoas acessadas pelo mental. Depois vem a vogal, que emociona. No meu caso, as duas consoantes racionaliza muito para depois emocionar. Essa é uma leitura. Olha que legal. Né? E você não, você já vem meio com equilíbrio, né? Razão, emoção, razão, emoção, razão, emoção, ok. Por exemplo, João. João é uma pessoa que é um tritongo, né? Que são as 3 vogais no final. O J, acesso mental, mas as 3 vogais deixam a pessoa extremamente emotiva depois. Quer um exemplo prático? Vamos supor que tô eu, Márcia, e uma outra pessoa que começa Eliane, com E. Nossos filhos chegam aqui com 10 anos e falam assim, vou no shopping. Eu, que sou acessada pela razão, a primeira coisa que eu vou falar é não. Você não vai, você tem 10 anos. Ele depois me explica, não, mãe, mas quem vai me levar é o pai do amiguinho que você conhece, papapá, papá, tá bom. Emocionei, permiti. A Eliana, o filho chegou com essa frase, ela vai falar, tá bom. Depois ela racionaliza, depois ela joga pro mental. E aí ela vai ficar, meu Deus, como que eu falei para ele ir, eu deixei, eu permiti. Então, são as formas diferentes das atitudes, dos comportamentos pelas letras do nome. Gente, olha, o nosso encontro de hoje é uma aula, eu tô amando aqui, é uma delícia conversar com você, porque você traz os conceitos, mas você também traz a bagagem da história. Realmente a gente percebe a profundidade do trabalho, né, Márcia? Ah, sim. É muito, muito gostoso conversar com você. Até que ponto você enxerga a relação entre os números, o tempo e o destino? Você consegue ver essa? Eu consigo. Primeiro que assim, racionalmente é a linha do tempo, ok. Mas por estudos e aprofundamentos em outras ciências, eu sei que existe o tempo do não tempo. Né? Então, apesar de ter uma marcação cronológica e tudo mais, que nós precisamos, porque é o que nós entendemos, quando nós entramos no fluxo positivo das coisas, das características, das atitudes, a gente acelera processos. E muitas vezes os nossos medos, as nossas incertezas, acaba atrasando o processo, dentro dessa linha do tempo do não tempo. Então, é muito comum eu pegar um mapa de uma pessoa, que eu vou dar o ano, os meses, todas aquelas características, mas a pessoa, ela é tão focada, é uma pessoa que sabe, que se dedica, que dá o melhor, que ela consegue adiantar o processo, em vez daquela circunstância ter uma tendência para o final do ano, ela já resolveu agora.
ou pessoas que ficam marcando o passo e conquistam aquilo que estava programado para agora, daqui a um tempo. Amém. Se a gente fosse resumir em poucas palavras, qual é o ganho que você enxerga numa pessoa que procura pela numerologia? Qual é o ganho dessa pessoa, assim, em primeiro momento? Primeiro de ela se reconhecer e acessar pontos importantíssimos para a própria evolução. E a pessoa que vem buscar, eu diria para você que antigamente era muito curiosidade. Agora eu percebo que as pessoas já vêm mais prontas, elas já vêm abertas a buscar conhecimento. Não são tão leigos. Raríssimas vezes é por curiosidade. Eu, lá atrás, percebi que eu fui por uma necessidade, mas eu não sabia nem o que era aquilo direito. Foi que nem eu. Né? Era meio, vai, é bom, então tá bom, eu não sabia nem o que era. Agora não, eu percebo que as pessoas vêm meio direcionadas. E eu percebo também que teve uma ascensão desse conhecimento. Está mais disponível para as pessoas. É como se tivesse mais decodificado, sabe? Antigamente era mais embaralhado esse conhecimento para a maioria das pessoas. Aí eu não sei. Eu percebo que as pessoas estão mais prontas. E eu acho que com tanta informação que a gente traz hoje na internet, naquela busca de descobrir ou relembrar, vamos dizer assim, quem realmente somos, eu acho que a numerologia acaba se tornando um carro-chefe para isso. É verdade. E eu sou a favor de todas as ciências. Tanto a numerologia pitagórica, cabalística, astrologia, constelação, radiestesia, florais, enfim, todas essas ciências, elas são muito necessárias e elas se complementam, sabe? Elas juntas, elas podem ajudar muito as pessoas. Hoje, é o que eu comentei com você, nos meus atendimentos, a numerologia, ela faz parte, não tem como a gente desassociar. Até para que nós possamos conhecer mais aquela pessoa e aquela pessoa se conhecer também mais. Sim, e você pode desenvolver um trabalho mais efetivo, mais legítimo. A pessoa se reconhecer, ter as ferramentas corretas. Eu amo a numerologia. Nossa, gente, depois que realmente assim eu me redescobri, eu entrei nesse universo, eu nunca mais deixei. Não deixa. Os números saltam aos olhos, né? Aí fica tudo mais. Os números fazem mais parte da nossa vida, eu percebo. E eu falo que eles são fofoqueiros. Porque eles mostram a vida e eles sinalizam e eles dão direções. E que bom que a gente está com essa oportunidade. Nós somos privilegiados, não? Somos privilegiados. E me conta uma coisa, que eu estou ouvindo você falar, eu adoro estudar, né, Márcia? Eu acho que mesmo que a gente tenha formação em alguma coisa, estudar e aprimorar e conhecer mais sempre vai ser legítimo. Conta pra gente, você tem cursos, atendimentos, como que é a sua vida? Sim, eu tenho, os atendimentos são muito fortes. Eu tenho atendido muitas pessoas. Você falou que os números vão para todos os lugares do mundo. Eu tenho atendido pessoas na Tanzânia, Guiné Equatorial, todos os países que têm um idioma hispânico, em português. As pessoas buscam muito, viu, Renata? E Brasil todo, meus clientes de muito tempo. Os cursos, eu dei uma paradinha, mas eu estou retomando. Por enquanto, eu tenho dado aula particular para quem realmente quer aprender, porque eu tenho uma resistência, vou confessar. Eu sinto que a numerologia ela é uma ferramenta tão poderosa que ela se torna uma arma. Porque com uma palavra a gente ergue um ser humano, e com uma palavra a gente destrói uma pessoa.
E eu não quero ensinar de baseada. Meu coração não pede isso. Eu não quero isso comercial para mim. Porque eu sei que eu vou estar dando uma preciosidade e eu não sei para quem. Então, o que eu tenho feito? Eu não tenho colocado em plataforma, eu ainda estou estudando, eu estou pedindo muito direcionamento para ver como que eu consigo passar isso de uma forma que realmente seja responsável, mas as aulas particulares é para quem realmente quer o curso. E aí eu me disponibilizo, eu amo dar o curso. Olha que legal. E você, falando sobre isso, Márcia, é de uma responsabilidade muito grande. Porque quando a gente olha o mapa da pessoa, tem o lado sombra, a gente vê as questões kármicas e tudo mais, dependendo como a gente fala, sim, a gente desperta aquilo na pessoa. Sim. Não é? E olha que eu sou muito criticada por isso, hein? Muitas pessoas, poxa, você não tem um curso, você não tem na internet, você não tem em alguma plataforma. Eu falei, gente, o que eu faço é missão, não é comércio. Então eu tenho muita cautela. E faz todo sentido, porque uma forma que a gente passa equivocada, a pessoa fica presa naquilo. Sim, quantas pessoas me procuram porque foram sentenciadas. Eu também, Márcia, eu confesso para você, eu tomo muito cuidado com o que eu falo, porque eu acho que a gente sempre tem que trazer essa clareza de que tudo é transmutável, que tudo isso é literalmente é uma tendência. Isso. Que você é quem cocria, que você é quem constrói. Então, assim, isso na realidade é só para você ter uma base. Uma base, um direcionamento. Um direcionamento. Né? Não é que vai ter que ser daquela forma, não. É uma característica. O que você vai fazer com isso? Né? Então, eu tomo muito cuidado, Renata. Eu tenho muito critério em relação a isso. Isso, perfeito. E para quem quer essas aulas particulares ou os seus atendimentos, como te encontra? Então, pode ser pelo Instagram, que é o marciapugliese.oficial. Pode ser pelo meu WhatsApp, que é o 11 975591469. E eu dou essas mini aulas que nós estamos tendo hoje, está aberto lá no meu canal no YouTube, que é o Márcia Pugliese Oficial. Eu já fui lá. Eu, antes da entrevista, já fui olhar tudo. Tem muito material Não lá, viu, é? gente? Aproveita. Eu penso que o sol nasceu para todo mundo, Renata. Eu não posso ficar com esse conhecimento. Esse conhecimento, ele me foi presenteado. Eu tive o privilégio de ter o acesso, mas ele não é meu. A numerologia é nossa? Não é. Então, a gente está como um canal. Por isso, tá lá, tá no canal. Assim como nada é nosso, né, Márcia? É. Cada vez que a gente fica se limitando a essa visão escassa de que isso é meu, de que só eu faço, eu posso fazer a mesma coisa que você, só que você vai fazer de um jeito, eu vou fazer de outro. Com certeza. Eu criei eu falo que a minha base de cálculo é pitagórica, mas com todas essas técnicas que eu aprendi, eu desenvolvi uma leitura própria, aonde eu percebi que eu consigo ajudar mais, o acesso, as pessoas acessam melhor o conhecimento. Então, não me pergunta também como eu consegui isso, porque eu acho que é inspirado, é divino, mas eu não fico presa só à parte pitagórica, a base mas eu coloco tudo que eu aprendi da numerologia oriental, que é riquíssima, da cabalística. Não, você falou da oriental. Olha isso daqui. Lá. A hora que você falou, a anteninha já levantou aqui. Essa eu não conheço. Numerologia oriental, ela é linda. Só que é assim, tem muitos pontos que é para a cultura deles. Então, a gente traduz para a nossa. Traz uma adaptação. Uma adaptação. Nós estamos em outra latitude, longitude, eles estão no hemisfério norte, tem uma outra pulsação, a Terra, nós no sul, tem outra frequência. Tudo isso eu fui estudar. Eu sempre fui buscadora, Renata. Não me pergunta onde mas eu fui, busquei, entendi e me validaram assim. E se você tem isso como missão,
você deve ser infinitamente orientada. Com certeza. Para você ter acesso a essas informações adicionais. Você sabe que no começo, quando eu fui descobrindo as coisas, muitas vezes não em aulas, e eu ia conversar com os meus professores, com as pessoas que passaram na minha vida me orientando, eles olhavam para mim e falavam, onde você aprendeu isso, Márcia? Eu falava, não sei, veio e eu tô te perguntando, é por esse caminho? Com certeza. E eu lembro quando eu fiz o curso, a tecnologia está aí para todos, né? Existem softwares, né, que fazem o cálculo. Eu não, eu sou daquelas, eu sou raiz. Também, na mão. É na mão. Então, por exemplo, eu vou fazer a numerologia, eu quis aprender ali o cálculo ponto a ponto, ponto a ponto, porque senão você também não fica muito automático. Que é aquela coisa do computador. Eu vou pegar um resultado pronto e vou falar. Não, então mesmo eu sendo da tecnologia, eu falei, não, eu calculo na mão que também. Eu gosto, e depois eu personalizo o relatório. É isso mesmo. Porque eu tenho acho que uns 5 programas, para mais até. Lógico, se eu tenho alguma dúvida, eu vou tirar a dúvida. Principalmente quando tem, no caso da cabalística, tem diferença dos acentos. Mas eu gosto ali de fazer na mão os cálculos, porque enquanto eu estou vendo uma vogal, vendo a consoante, a data, eu estou sentindo a energia da pessoa. Então, eu acho que a gente está se conectando. Literalmente, a gente está entrando ali na energia da pessoa. Eu também penso assim. Então, eu sempre faço. Aí, olha que interessante, as pessoas, quantas páginas vem de estudo? Falei, presta atenção na consulta. Por isso que eu gravo toda a consulta, que é muita informação. Tem a parte escrita, que é uma coisa mais das características, vai ter, eu vou encaminhar por e-mail. Mas a consulta, esse é o pulo do gato, não é? Você faz que nem eu. Eu não entrego o descritivo antes da nossa consulta. Eu também não. Primeiro, eu fico lá, eu também gravo para a pessoa poder rever. E assim, eu fico mais de 1 hora, 1, 2 horas, porque eu entro naquele universo e eu vou falando. E aí depois... Finalizou, eu mando o descritivo. É isso aí. A semana passada eu atendi uma empresária, e ela é única, ela que era a única dona da empresa. E eu orientei muito. E ela me questionou, puxa, mas não vem um descritivo da empresa? Aí eu falei, olha, você é que comanda a tua empresa. Então, se fossem vários sócios, a gente compilava todas essas informações. Tudo bem, a gente colocaria a empresa como, né, prioridade. Mas, no seu caso, é você que é a prioridade para a tua empresa. E isso é caso a caso. Não tem como falar, vai ser assim ou não. A gente sabe que tem o direcionamento, mas é caso a caso. Exatamente. Márcia, amei esse nosso encontro. Gente, aproveitem esse vídeo. Olha que aula vocês estão tendo de numerologia. Vocês vão conseguir calcular a data de nascimento de vocês. Depois vocês voltem o vídeo. Ela explicou número por número. E caso vocês despertem para esse universo que nós amamos, sim, tem os contatos da Márcia aparecendo aí para vocês. Também tem o meu, que é o que a gente fala, né, Márcia? Cada um conecta com a energia. E assim, o que importa é levar a mensagem adiante. Com certeza, é passar esse conhecimento. Exatamente. E assim, para que a gente finalize esse programa com chave de ouro, eu sei que você também é comunicadora de alguns canais, né? Sim. Compartilha com o pessoal também. Então, eu estou na Vibe Mundial há 26 anos, toda quinta-feira às 9h30. Inclusive, está convidada para um programa participar comigo. Ai, eu vou amar, né? Gratidão. No Paranormal.plus, que eu estou de quarta, sexta e domingo ao meio-dia. No Soulcast, agora é um outro canal, que são todos os dias às 14 horas. E no portal Conteúdo E+, é um portal que é de variedades, mas eu tenho a minha página ali, semanalmente alimentada. Gente, aproveitem a Márcia. Olha a bagagem que ela tem. Olha quantos anos estudando a numerologia.
Então, assim, para vocês fazerem um mapa, para vocês saberem mais desse universo, ela também é terapeuta. Então, assim, aproveitem. Qual é a mensagem que eu deixo? A numerologia, ela é uma bússola que eu acho que todos deveriam ter a oportunidade de ter em mãos. E eu falo muito assim, para a gente trabalhar nesse momento, a gratidão, né? A gratidão de estar aqui, a gratidão de poder compartilhar tudo isso, de vivenciar, de experienciar esse momento. E eu sempre falo que quando a gente agradece, a graça desce. Né? Sobre isso. Então, eu sou muito grata por essa oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade de você participar aqui do Reconectando, a sua disposição de compartilhar tanto conhecimento com a gente, e eu tenho certeza que é o primeiro programa. Com certeza. Que você vai voltar em outros, não tenho dúvida disso. Com certeza. Então, gratidão, querida, muito sucesso, que você continue levando a sua missão cada vez mais brilhantemente. A nós todos. Agradeço a todos vocês que estiveram conosco até agora. Vou pedir para você se inscrever no canal, se você ainda não fez, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo para mais pessoas, porque eu não tenho dúvida o quanto essa sabedoria pode transformar a vida das pessoas. Agradeço ao Pedro também por todo o suporte nosso aqui, e nos vemos semana que vem no Reconectando. Até mais, gente!